Número 1 do Evangelho de São Marcos, então. Nós falamos que estaríamos começando um estudo sobre o Evangelho de São Marcos, e nós queremos ler São Marcos 1, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. 2. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de vós para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoa vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Está aí, meus amados e queridos irmãos, vamos orar por esses pedidos de oração. Quem mais precisa de oração? Segure a mão levantada, grande, soberano e poderoso Deus. Pai celestial que está nos céus, nós estamos na tua casa nesta noite, orando, glorificando e exaltando o teu nome pelo privilégio que temos de estar aqui. Agora, Senhor, iremos meditar na tua palavra e queremos que esta venha falar em nossos corações poderosamente, de uma maneira sobrenatural. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre as nossas vidas e a revelação do teu Espírito Santo. Também, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos que pediram as orações. Pai celestial, Jaqueline, que está com problema nos ossos, que o Senhor possa curar, entra com providência na vida da tua filha. Também, ó Pai celestial, o Heitor, aquela criança que o Senhor sabe que muitas vezes está na tua casa cantando e glorificando o teu nome, precisa também de uma interferência tua, Pai, na saúde dele. Nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor entre com providência agora, dando saúde, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Meus amados e queridos irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos agora daqui para frente, e com certeza muitos dos irmãos que estão aqui vão acompanhar até a última mensagem, porque é um assunto sequencial e um assunto muito importante. Marcos, ele é um evangelho bem diferente do Evangelho de São Mateus em algumas partes. Por quê? Porque Mateus, ele utiliza muito a forma de... Mateus, ele se dedicou mais em trazer para nós as doutrinas e as mensagens de Jesus Cristo. Mateus, ele traz para nós mensagens de Jesus. Pode observar que Mateus relata mais os estudos, o Sermão do Monte, as mensagens que Jesus pregou, enquanto que Marcos não traz muita coisa relacionada a mensagens, porque Marcos parece que se dedica mais a trazer para o nosso conhecimento os milagres que Jesus efetuou, embora Mateus
também tenha falado de milagres, e Marcos também falará de mensagens, mas Mateus optou mais por mensagens e Marcos mais por trazer ao nosso conhecimento os milagres de Jesus. Eu estava olhando, estudando sobre algumas coisas sobre Marcos, e hoje eu apenas fiz essa leitura, e eu quero trazer para os irmãos aqui um pouco da história da vida de Marcos, e deixar para nós entrarmos nos estudos da palavra de Deus, versículo por versículo, talvez, no próximo culto. Observem que Marcos ele começa o seu evangelho dizendo que a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Quando Marcos escreve isso daí, esse versículo, obviamente nós vamos entender que não havia ainda nenhum evangelho escrito. Pelo teor do primeiro versículo, nós vamos entender que então não havia evangelhos escritos até então. E Marcos se torna o pioneiro dos evangelistas a escrever o evangelho. Mateus, na ordem cronológica, na Bíblia Sagrada, ele está em primeiro do que Marcos. Mas segundo os historiadores, ele foi escrito depois de Marcos. Inclusive, segundo as tradições, Mateus vai se utilizar, inclusive, do evangelho de Marcos como fonte de pesquisa para escrever o seu evangelho. Ele vai utilizar-se da obra de Marcos para escrever e para esclarecer o seu evangelho. É bem provável que Mateus tenha se inspirado no evangelho de Marcos para escrever e relatar aquilo que ele escreveu. Eu não trouxe, quando comecei o evangelho de São Mateus, deveria ter feito isso, mas não fiz, a biografia de Mateus, alguma coisa relacionada à vida de Mateus, e até porque, irmãos, Mateus era discípulo de Jesus. Mateus era discípulo de Jesus. Ele leva o nome dele é Levi, era cobrador de imposto, e se tornou discípulo através de uma chamada, ele se tornou discípulo de Jesus, então ele já era bem conhecido. O que não acontece com Marcos. Eu já estou esclarecendo logo de cara, antes de entrar no Evangelho, porque eu já vi pregadores dizendo que Marcos era discípulo de Jesus, e é provável que Marcos não tenha conhecido a Jesus. Segundo os historiadores, segundo as tradições, talvez ele tenha conhecido a Jesus quando era adolescente, porque pela Bíblia nós vamos entender que ele era bem mais novo. Então ele escreveu aquilo que alguém informou a ele, que eu vou falar no final. Ele não escreveu nada daquilo que ele viveu com Jesus, da convivência dele que ele teve com Jesus, como foi o caso de Mateus. Mateus viveu 3 anos aproximadamente, quando falar em números, vamos falar aqui aproximadamente, com Jesus. Então Mateus escreveu a maioria, mesmo que ele tenha pego alguma coisa, apanhado alguma coisa aí de informações de Marcos, mas ele escreveu aquilo que ele viu, aquilo que ele contemplou. Marcos não conviveu com Jesus, certo? Como é o caso de Lucas. Eu já vi pregadores falando, irmãos, aí imagina a emoção de Lucas, quando era discípulo de Jesus. Lucas não conheceu Jesus, nunca foi discípulo de Jesus. Então não cometa esse erro quando você estiver pregando, às vezes empolgado, e tem muitas pessoas que cometem esses erros, né, por falta de um ensinamento teológico, por falta de um conhecimento teológico, que é tão básico isso na teologia. Os professores de teologia que estão aqui, João Marcos, os irmãos aí, o Estevão, o Genivaldo, que já foi professor de teologia aqui, os outros teólogos que estão aqui, sabem que isso é tão básico, né? Mas tem muitas pessoas que, por não querer fazer um curso, acabam, às vezes, cometendo esses erros, e isso são erros gravíssimos para quem prega a palavra de Deus. Então eu resolvi trazer alguma coisa,
porque nós vamos falar aqui do Evangelho de São Marcos por alguns meses, e é bom nós conhecermos então o personagem que escreveu este Evangelho, talvez um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada a ser escrito do Novo Testamento, o primeiro dos Evangelhos, que foi o Evangelho de Marcos. Os irmãos entenderam? Digam amém. Ixi, que amém, hein? Não entenderam? Hoje eu estou invocado. Estou invocado. Hoje, se eu estou meio surdo, o que está acontecendo comigo? Né? Os irmãos entenderam a primeira explicação? Digam amém. Eu sabia que vocês tinham entendido. Eu conheço vocês. 5 anos aqui já, né? Não conhecia também, né? Tá. Meus irmãos, Marcos, na verdade, não é o nome dele. O nome dele era João Marcos. Tá? Atos capítulo 4, versículo de número 12 para nós. Por favor. Atos 4 e 12. É Atos 4, 12 mesmo? Espera aí, irmãos, que eu já fiz a primeira anotação errada aqui. Só um minutinho, espera aí. Vamos lá, a gente vai chegar lá, tá? Meus irmãos, é Atos 12 e 12. Eu anotei errado, olha só. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de quem? De João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, fazendo o quê? Orando. Foi quando, depois eu vou corrigir aqui no meu iPad que eu escrevi errado. Quando aparece, a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, né? Então Pedro estava na cadeia, o anjo foi lá e soltou ele da cadeia. E o Pedro achava que estava tendo uma visão. Quando o anjo solta ele da cadeia, a Bíblia diz que o anjo andou com ele umas 2 quadras, né? E o anjo se apartou dele, e o Pedro foi parar na casa da irmã Maria. Lá na casa da irmã Maria, havia um grupo de pessoas orando. E essa irmã Maria era mãe de um irmão chamado João Marcos. Então nós vamos entender o que aqui? Em primeiro lugar, o nome dele era João Marcos. O nome João é um nome comum entre os hebreus, entre os judeus. É um nome muito comum. Esse nome tem origem judaica. Só que ele tinha por sobrenome Marcos, que era o seu nome latino. O que aconteceu? Não sei se é história ou o que foi, que prevaleceu o sobrenome dele. Daqui para frente, poucas vezes vai aparecer ele como João Marcos. O nome dele vai aparecer como Marcos, inclusive é o nome que leva o Evangelho de Marcos. Então, prevaleceu o nome dele. Então, João Marcos, em primeiro lugar, ele era filho da irmã Maria, tá? João Marcos era filho da irmã Maria. Quem era a irmã Maria? Era uma irmã que servia a Deus, que a história diz que ela tinha um grau parentesco com outros apóstolos, inclusive Barnabé é tio de Marcos. Tá? Colossenses para nós, capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, 10, já a gente volta aí. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Essa versão está falando que é primo, mas a outra versão, que dizem ser a original, que é o caso da minha, que eu tenho aqui, outras que vocês têm aí. Alguém tem uma tradução aí que está escrito sobrinho de Barnabé? Quem tem na Bíblia aí? Aí, ó. Ali já apareceu outra versão. Pessoal que está na mídia ali, ó. A Aristarco, que está preso comigo, vos saúde, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Os irmãos veem que uma Bíblia fala, uma tradução, uma versão diz primo, outra fala sobrinho. Isso aí, irmãos, é erro de grafia, de cópia, tá? As pessoas que traduziram, que erraram aí, mas isso não muda muita coisa para nós. Pode ficar em paz que isso aí não altera a Bíblia Sagrada.
o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Bom, aí é Paulo na cadeia já recomendando Marcos. E aí ele aparece como sobrinho de um missionário chamado Barnabé. Então Marcos, irmãos, ele era filho da irmã Maria, sobrinho do apóstolo missionário Barnabé, que trabalhava com o apóstolo Paulo. Voltando para a casa da irmã Maria, os irmãos sabem o que aconteceu quando Pedro saiu da cadeia e foi lá na casa da irmã Maria, bater na porta? De noite? Hã? Eles estavam orando, isso já lemos ali. Mas os irmãos sabem o que aconteceu? Diz que uma menina, como é que era o nome dela? Como que era o nome? Rod. Né? Nome bonito, né? Eu não vi nenhuma das irmãs aqui da igreja colocando o nome de Rod nas filhas. Uma garota chamada Rod, diz a Bíblia, que foi lá e abriu a porta. Então vamos lá. Quando ela abriu a porta e viu que era Pedro, ela bateu a porta de volta na cara de Pedro. E só para dar introdução aqui na mensagem, o que os irmãos estavam fazendo na casa da irmã Maria? Orando para quê? Para quê? Para Pedro sair da cadeia. Está escrito isso no texto. O que Jesus fez? Ouviu a oração dos irmãos? Não ouviu? Ouviu. Falou, bom, já que a igreja está pedindo para o pastor ser solto, vamos soltar o pastor que está na cadeia. Mandou o anjo lá, o anjo foi lá e soltou o pastor. Quando o pastor chegou lá, a menina bateu a porta na cara dele de tanta emoção e voltou correndo para dentro. Ela falou o quê? Que quem estava na porta? Pedro. O que foi que os irmãos estavam lá dentro da casa falaram? Falaram que a menina estava louca. Você está fora de si, está louca. Aí eu pergunto para os irmãos, que diferença tem aqueles irmãos dos irmãos de hoje? O que é que eles estavam pedindo? Para Jesus soltar Pedro. Jesus soltou Pedro, o que foi que eles fizeram? Não acreditaram. Falou, essa menina está louca. Aí eu pergunto para os irmãos, qual a diferença deles para nós? Isso aqui é só para introduzir. É a mesma coisa, a gente pede, quando Deus faz a gente não acredita. Não é assim? Aí a menina bateu. Então essa menina, por que eu estou falando isso aqui com relação a Marcos? Porque Marcos era filho de uma irmã chamada Maria. Se a casa da irmã Maria podia hospedar um grupo de crente para orar e para reunirem-se, era uma mini igreja. Isso revela que a casa da irmã Maria era o quê? Grande. Que a irmã Maria tinha uma casa grande. E se a irmã Maria tinha uma casa grande, ela tinha, a Bíblia diz que Rod era o quê? Uma criada. Uma empregada da casa. Só tinha empregada naquela época quem tivesse boa situação financeira. Pastor, por que o senhor está dizendo isso aí? Eu estou dizendo isso para dar introdução, falar para os irmãos que Marcos era de uma família abastada. De uma família de classe média alta. Que tinha condições de ter uma escrava, uma empregada em casa. É por isso que eu estou falando isso para os irmãos, porque no meio desta palestra aqui, desta mensagem, os irmãos vão entender um negócio. Então Marcos, os irmãos estão entendendo que Marcos era filho da irmã Maria, sobrinho de Barnabé, e ele era provavelmente, pela Bíblia, que nós entendemos, que Marcos era de uma família, o quê? Abastada, de uma família de situação financeira equilibrada. A maioria dos crentes de Jerusalém eram todos quebrados e pobres. Mas tão pobre que Paulo teve que fazer campanha para trazer
para dar assistência social, para trazer cesta básica para eles em Jerusalém. A igreja tinha que fazer campanha pela quantidade de pobres que existiam. A maioria eram pobres, até porque o Império Romano sufocava as pessoas naquela época com a carga tributária muito alta. E isso era muito difícil. Mas, voltando então para o irmão Marcos, ele fazia parte de uma família abastada. Os irmãos entenderam até aqui? Digam amém. Eu sabia que tinham entendido. Eu sabia. Meus irmãos, segundo as informações e as tradições, Marcos começou a sua carreira ministerial como auxiliar de Paulo e Barnabé na obra missionária, quando estes fizeram a primeira viagem. Vamos lá? Atos 13, 1 a 13. Atos 13, um capítulo para frente aí agora. Atos 13. Vejam bem, para os irmãos entenderem. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Primeiro, o tio de Marcos, Barnabé, Simeão, chamado Negro, na outra tradução diz Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e quem mais? E Saulo, versículo 2. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Agora vamos para frente, vamos pular um pouco de versículo aí. Pulo número 3, vamos lá para o versículo de número, acho que 10, espera aí um pouquinho, irmão, 10, espera aí que eu já acho aqui, eu estou um pouco assim meio pregando hoje de uma forma, versículo 12 agora, versículo 12. Vai até o versículo 12. No versículo 12 diz assim: quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor. Espere um pouquinho aí agora. Eu pulei os versículos, mas o governador, assim como todos os governadores, como os presidentes, a maioria dos presidentes, governadores, tem sempre um macumbeiro perto deles. O Collor, por exemplo, quando foi presidente do Brasil, ele levou o maior grupo de bruxos que tinha no Brasil. Os 12 maiores bruxos do Brasil trabalhavam dentro do Palácio do Planalto. Nos governos passados também a bruxaria tomava conta. Então, esse governador aí também tinha um bruxo chamado como? Elimas, ou Elimas, depende da tradução, não tem acento. Elimas. E o Paulo estava tentando pregar o evangelho para esse governador aí, e o bruxo por trás, o feiticeiro por trás, fazendo feitiçaria, para tirar a atenção do governador. O apóstolo Paulo olhou para ele e falou: seu filho do diabo, você que não presta para nada, que só está fazendo coisas erradas, vai ficar cego agora. Tá, está nos versículos anteriores que você vai ler na sua casa. E o camarada ficou cego na hora. Assim que ele ficou cego, o governador viu o milagre e falou: agora eu quero ser crente de verdade. E aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus, Paulo terminou a mensagem. Agora vai para o versículo 13. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Naquele grupo que eles estavam, Paulo e Barnabé, que era Saulo ali, mas agora é Paulo, resolveram fazer a primeira viagem missionária. O que Barnabé fez? Barnabé pegou o sobrinho dele e levou como auxiliar, para ser um auxiliar. Aí, quando eles chegaram em Chipre, que eles estavam lá, a primeira pregação de Paulo, e diz que aquela região era uma região perturbada por muitos demônios, e uma região de muita febre, de muita doença. Quando Paulo vai pregar, a primeira coisa que acontece é um demônio se manifestar na vida de um macumbeiro.
de um bruxo. Paulo vai e repreende o macumbeiro. Quando Paulo vai para a primeira viagem missionária, que Marcos vai junto, e Marcos começa a assistir e ver o que está pela frente ali, por isso que eu falei, e não perca isso, que eu falei que a família de Marcos era uma família abastada. Veja uma coisa, as tradições dizem que ele não aguentou a luta. Quando estava no meio da missão, ele abandona Paulo e Barnabé e volta para onde que ele voltou? Para a casa de manhinha. É assim que o nordestino fala, para a casa de manhinha. Ele voltou para casa. Porque na casa de manhinha tem roupa lavada, tem caminha quentinha, tem comidinha pronta na hora. Não é assim? Tem todo conforto. Tem até empregada. Na missão, não tem que lavar roupa. Missão, não tem quem passa. Na missão, come se tem. Se não tem, tem que jejuar. Na missão, dorme na cama se alguém oferece. E a história diz que Marcos não aguentou isso. Estão lembrados por que eu falei que a família dele era uma família abastada? Então, provavelmente, por ter saído de uma família que tinha todo conforto, quando ele chegou na missão, o que ele fez? Falou, não vou aguentar não, esse negócio que não é para mim não, esse negócio de chamada, ministério? Não, eu achava que ministério era para ganhar dinheiro, velho. Só estou citando um exemplo, não foi? Isso aqui são conjecturas dos historiadores. E eu estou entrando na conjectura dos historiadores, não estou criando aqui conjecturas novas. Então, o que aconteceu? Diz a tradição que Marcos não aguentou as tribulações e acabou abandonando. Sem aguentar as lutas, ele acabou abandonando seus líderes e voltou para casa. Ele voltou para Jerusalém. As tradições apontam aí uma série de motivos. Se você for ler as tradições lá, vão dizer que ele tinha falta de fé, que ele tinha imaturidade, que ele tinha medo, que ele não aguentou o desconforto. Veja o versículo de número... Veja o capítulo... Espera aí, meu irmão. Deixa eu ver se... Eu fiz uns negócios aqui, irmãos, que agora eu estou meio perdidinho, mas nós vamos chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Capítulo 14, versículo 19. Capítulo 14, versículo 19. A gente chega lá, tá? Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha o quê? Por que vocês acham que Marcos fugiu? Hã? Isso é no capítulo posterior já. Quando Marcos chega na missão e vê o que esperava eles na missão, falou, o quê? Estou fora, vazou. Ele sabia que ia enfrentar apedrejamento, o Paulo enfrentou. E o apedrejamento foi tão forte que o Paulo foi arrastado na rua e jogado fora da cidade porque pensavam que ele estava morto. Então, isso aí talvez tenha sido a razão principal pela qual Marcos voltou para casa. Os irmãos entenderam até aí? Amém? Não entenderam. Entenderam, não? Amém? Então tá bom, então os irmãos estão entendendo. Porém, você investiria num camarada que abandonou a obra? Daria uma chance a ele?
Um camarada que se acovardou na pior hora. Porque, irmãos, você ter a companhia de alguém para comer um churrasco, um bolo, festejar com você, é excelente. Mas você ter a companhia de alguém para chorar com você na hora da fome, na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da perseguição, é bem melhor do que ter um amigo para as horas boas. Você sabia disso ou não? Eu fui levar minha esposa em Nova Alvorada e fiquei sabendo de um amigo, um pastor, que está numa situação de dor, assim, uma situação de dificuldade, doente, ruim. Eu estranhei quando... Eu falei, eu vou lá visitar ele. Eu estava na casa da minha filha, me deram a notícia. Eu falei, eu vou lá visitá-lo. Ele ficou emocionado quando me viu. Eu não sabia que você vinha me visitar, Vilmar. Eu falei, eu vim. Ô, rapaz, eu estou abandonado. Eu falei, não. E eu senti que ele sentiu um prazer imenso pela visita. Porque nós gostamos muito, irmãos, de estar na casa de quem assa carne. Às vezes a pessoa até nem assa carne. Às vezes ela até faz um frango caipira com polenta. Né? Não é verdade? E aqui na região tem muito cuscuz com carne, né? E a gente gosta. Agora está chegando o inverno, vocês vão ser convidados. Eu não, eu sou ruim para ser convidado pelas pessoas. Não sei porquê, não tem. Parece que eu tenho um negócio que me persegue. As pessoas não me convidam. Mas vocês vão ser convidados para comer caldo pantaneiro. Começou o inverno. Vocês vão ver. É bom, não é bom? Não é bom? É ótimo. E vocês vão, tá? Eu tenho certeza que vão. Duvido que você não aceite. Quantos aqui, se forem convidados para um caldo pantaneiro, vão? Levante a mão para me ver. Ué, irmãos, que negócio é esse? Ué? Mas se você ficar sabendo que a pessoa não tem nada em casa para comer e está passando por dificuldade, angústia, tribulação, e ela liga para você para ir passar umas horas com ela. Porque a dificuldade é de se ter companheiro nessas horas. E o Marcos pulou do barco. Quando Paulo foi apedrejado, cadê o Marcos? Estava em casa. Falou, eu? Levar pedrada? Fui chamado para ser pastor. Mas vamos ver a sequência de toda essa história então. Aproximadamente 2 anos depois, Marcos tenta voltar de novo para a equipe. Por quê? Escute bem. Paulo foi apedrejado, não foi? Quase morreu. Pensaram que ele estava morto. Paulo vai continuar na obra missionária. Você está achando que Paulo voltou para casa? Voltou nada. Ele ficou 1 ano e pouco pregando naquela viagem. Quando ele retorna, que ele traz o saldo, o resultado, que está lá no Salmo 126, que quão formosos são os pés daqueles, né? Que volta consigo trazendo, como é que é? Me ajudem aí. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando Paulo volta trazendo o resultado, ele chega em Jerusalém, ele chega contando da quantidade de igreja que ele deixou formada junto com Barnabé, que o pessoal vai ver o resultado da obra missionária. Irmãos, é igual quando a gente passa aqui o resultado de batismo lá no Malawi, em Moçambique, né? O que a igreja faz? A igreja glorifica a Deus. E vocês, e cada dia mais tem irmãos contribuindo, e nós estamos levantando cada vez mais mantenedores de missão. Por quê? Porque o resultado é um resultado excelente. Quando Paulo volta trazendo o resultado, a chama no coração de Marcos, ao ver o resultado, acende de novo. Rapaz, eu não devia ter saído desse negócio. Eu vou querer voltar para esse trem. Eu vou voltar para esse negócio. Atos, capítulo de número 15, versículo 36 a 51. 15, 36 a 51. Algum tempo depois, aproximadamente 2 anos, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar
e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Obra missionária, agora voltar, né? Barnabé queria levar João Marcos. Agora olha aí o problema. Porém, Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma o quê? Discussão tão forte que se separaram. Olha o que o Marcos aprontou. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor. 41. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Bem, eu quero acreditar que os irmãos estão entendendo. Quando Marcos vê o resultado, ele fala, eu quero de novo. Como ele tinha apoio do tio, que era Barnabé, o Barnabé chama Paulo e fala assim, ó, vamos voltar, vamos visitar as igrejas, porque agora não é mais plantar a igreja, agora é fazer visita, agora é coisa bem melhor. Só que a gente vai levar com a gente o João Marcos, o Marquinhos. Aí o Paulo, e pasme os senhores com o que eu vou dizer aqui, a tradução original deste texto, quando Paulo fala isso aí, diz originalmente que Marcos havia desviado, ou se desviado de suas funções, não apenas os abandonou. Preste atenção nisso. Quando Barnabé chega para o Paulo e fala assim, não, vamos levar o Marquinhos junto, aí o Paulo fala, negativo. O Marquinhos não vai com nós não. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. O Paulo falou, não vai não. Esse camarada aí, ele já pisou na bola com nós. Ele já fez coisa errada lá atrás. Ele abandonou a gente na hora que a gente mais precisava. Na hora que a gente mais necessitava de ajuda, ele não foi capaz de ajudar a gente. Ele voltou para casa. Ele não vai, não. O Barnabé falou, não, ele vai. Olha só. Que situação. A discussão foi tão forte, irmãos, que Paulo e Barnabé se separaram. Escute aqui o que eu vou dizer aqui. Marcos não causou divisão em igreja. Por favor, tá? Não vai entender mal. Marcos causou a divisão entre dois missionários de ideias diferentes. Porque nós podemos divergir no campo das ideias. Então não entenda mal o que eu estou dizendo. Mas eu pergunto aos irmãos, se fosse em nossos dias, Marcos teria outra chance ou não? Teria outra oportunidade? O tio, ele teve, com o tio dele teve, com o apóstolo Paulo. Se fosse nos nossos dias, vamos trazer para cá, ajude aí. Deixa eu só refrescar a memória de alguns aqui, que já tem gente com raiva do Marcos aí, tá? Não fica com raiva dele não, tá, irmãos? Que ele vai escrever um evangelho para nós, tá bom? Ele aprontou tudo isso aí, mas você não fica bravo com ele aí não, porque daqui a pouco você peca, fica com raiva desse camarada, um tipo de obreiro que não serve, você parou. Os obreiros que fica fazendo uns grandes homens de Deus brigar e se separar, isso não serve para nada não. Não vai pensar isso aí não, tá? Já estou avisando antes para não acontecer isso. Mas eu pergunto, ele teria outra chance com a gente ou não, irmãos?
Olhem que eu disse aqui, ele não dividiu igreja, ele dividiu ideias. Então vamos lá. Mas nós temos, irmãos, duas coisas aqui que nós precisamos entender e destacar. Primeira coisa que nós temos que destacar aqui: a capacidade de Barnabé de dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance a um obreiro que falhou. Barnabé era um homem de Deus. E Paulo também. E por eles serem de natureza totalmente diferente, tanto Paulo como Barnabé, cada um pensava de um jeito, e não é pecado. Mas Barnabé, ele era um homem de Deus. Parece que Barnabé, ele tinha a capacidade de trabalhar com reciclagem. Porque Deus tem, irmãos, a capacidade de trabalhar com reciclagem. Tem ou não tem? O que é que ele fala para Jeremias no capítulo 29? Que o barro se quebrou. Ele mandou o capítulo 29, que Jeremias vai para a casa do oleiro? Hã? Não entendi. 18? Olha que... Perdão, tá, irmãos? A minha cabeça está voando mesmo. Eu estou voando mesmo. Capítulo 18. O Senhor fala: Jeremias, levanta e desce até a casa do oleiro, que eu vou te mostrar um negócio lá. Você fica olhando, você não fala nada, não precisa fazer nada, você vai só olhar, que eu quero te mostrar algo através, você vai aprender algo através da visão. Aí Jeremias chega lá na casa do oleiro, o oleiro está fazendo um vaso lindo, o vaso, aí, tá? Aí, fazendo um vaso, o vaso se quebra, aí o oleiro pega aquele barro, coloca mais água, amassa de novo, passa de novo pela máquina, sei lá se tinha máquina, não tinha, coloca na roda, muda o modelo do vaso, faz de novo. Aí o Senhor fala: assim sois vós na minha mão. Eu quebro e eu faço do jeito que eu quero. Porque, irmãos, quando nós começamos no ministério, os obreiros que estão aqui, eu não vou nem usar os obreiros que estão aqui, eu vou usar a minha pessoa. Vocês não têm noção do que eu fiz. Hoje, com 58 anos, 26 anos de pastor, eu ainda sou meio louco da cabeça, vocês imaginam isso quando eu comecei. Já atrás eu estava colocando a limpo o que eu já fiz, as loucuras que eu já aprontei. Eu falo: não fui eu. Não pode ter sido eu. Eu cheguei para um rapaz numa noite, só vou contar essa. Cheguei para um rapaz numa noite, de tardezinho, lá no Porto 15. Isso tem 25 anos. Era uma santa ceia aqui na sede, o pastor Jamil falou para mim vir pregar aqui na sede, eu vim. Eu chamei um irmão, que era líder da mocidade, só para vocês terem uma ideia como é que a minha cabeça funcionava. Isso não é loucura. E eu chamei esse irmão e falei para ele assim: ó, vem cá. Eu já estava dentro do carro, chamei ele na janela do carro. Falei para ele: você vai dirigir o culto com a mocidade, quando terminar o culto... E ensinei como é que era para fazer. Porque tinha oração depois do culto da mocidade. Naquela época a mocidade orava. Tinha oração depois do culto. Eu falei: você faz um círculo com a mocidade. Chama a mocidade para frente. Faz um círculo com a mocidade. Ensinei ele a fazer. Aí você coloca o jovem fulano de tal no meio da mocidade. E ele olhando para mim. Aí você coloca a mão na cabeça dele, manda ele dobrar o joelho, e toda a mocidade em volta dele vai orar por ele. E você coloca a mão na cabeça dele e ora para Jesus batizar ele com o Espírito Santo, porque amanhã de manhã eu vou consagrar ele a diácono na reunião de obreiro. Esse irmão que dirigia a mocidade olhou para mim, afastou para trás assim e ficou pálido. Falou: pastor, eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Depois de algum tempo que a minha ficha foi cair da ordem que eu dei para o rapaz.
Só um pastor doido faz isso. Chamar o líder da mocidade e garantir que o jovem tem que ser batizado no Espírito Santo à noite para ser consagrado no outro dia, só sendo louco. Eu vim, preguei, fui para casa. Quando cheguei às 11 horas no Porto 15. A igreja de Casus todas acesas. A mocidade gritando, orando dentro da igreja, gritando, pulando da igreja. E aquele jovem rodando no meio da mocidade, falando língua estranha. No meio da mocidade, pulando, saltando. E eu consagrei ele a diácono no outro dia. Então são loucuras que Deus acaba nos usando. Hoje, irmãos, depois de 25 anos de experiência, eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho essa coragem mais não. A minha fé diminuiu? Não, diminuiu a coragem. Então no começo do ministério a gente apronta todas. E a gente faz cada uma que o pastor, presidente, que o ministério devia descartar a gente. Mas alguém nos deu a segunda chance. Eu já fiz tanta coisa errada que quando eu lembro, eu começo a chorar de saber que os pastores que eu tive me estenderam a mão, me deram uma segunda chance. Aí Barnabé vê em Marcos algo que poderia ser aproveitável. Ele vê na vida do sobrinho dele um obreiro, um homem, algo que certamente foi o Espírito Santo de Deus que revelou para ele. Aí ele leva Marcos consigo na viagem. Vamos lá. Isso é a primeira coisa que nós temos que observar. A segunda coisa que nós temos que observar aí, irmãos, é que Barnabé, deu uma segunda oportunidade para Marcos. E a segunda coisa que nós observamos aí é a capacidade de Paulo em reconhecer a mudança na vida do obreiro. Paulo estava preso em Roma. E daqui a pouco quem aparece em Roma para cooperar com Paulo? Marcos. Coloca na tela para nós capítulo... Filemão. Não tem capítulo. É versículo 23 e 24. Filemão não tem capítulo. Versículo 23 e 24. De Filemão. Filemão. Não é filé mignon não, tá, irmãos? É bom, mas não é. Filemão, pertinho de Apocalipse. Tiago, Pedro, por ali. Filemão, 1 e 23. Aí Paulo faz uma lista. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo, Paulo estava preso. Por causa de Cristo Jesus, envia saudações a vocês. 24. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Onde é que Marcos estava? Agora Marcos é auxiliar de Paulo em Roma, e Paulo está agradecido. Coloca na tela para nós Colossenses 4, 10 e 11. Colossenses 4, 10 e 11. Aristarco, que está na cadeia comigo, que manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem, se ele passar por aí. 11. Josué, chamado o justo, também manda saudações. Esses três, Marcos e os outros dois, são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus. Eles têm me ajudado muito. Quantos anos depois? 12 anos aproximadamente depois. Paulo está na cadeia, agora Paulo vai dar testemunho de Marcos, dizendo que Marcos tem sido uma bênção na vida dele. Esse é o escritor do evangelho que nós vamos estudar daqui a um dia. Mas pastor, então, como começou o evangelho de São Marcos? Vamos lá, para encerrar aqui a nossa participação de hoje. Como surgiu o evangelho de São Marcos? Como que Marcos escreveu o evangelho, então, irmãos? Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, Lucas vai dizer: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Teófilo é uma pessoa, talvez de Antioquia, com quem Lucas tinha uma certa
amizade grande, fosse alguém do governo. Segundo a história, Teófilo era do Império Romano, e Lucas, então, ele escreve para Teófilo, dizendo que fez o tratado acerca daquilo que ele ouviu. Marcos vai escrever também o seu evangelho acerca daquilo que ele ouviu. E aonde foi e de quem que Marcos ouviu? Vamos lá. Diz a história que por muitos anos, ou por alguns anos, Marcos esteve na companhia do apóstolo Pedro. 1 Pedro 5:13. As tradições dizem que Marcos se tornou um auxiliar do apóstolo Pedro. Tão sincero, que ele vai chamar Marcos de meu filho. A igreja que está em Babilônia, talvez uma referência a Roma, viu, irmãos? Porque não sei se era Babilônia mesmo, mas parece que é uma referência a Roma. Escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Baseado nesse fato aí, as tradições dizem que Marcos conviveu muitos anos com o apóstolo Pedro como auxiliar. E eu quero dizer para os irmãos que se Marcos foi o que foi, é porque ele sabia ser auxiliar. Ele sabia ser servo. Josué só chegou onde chegou porque sabia ser servo de Moisés. E Marcos só foi quem foi porque sabia ser um auxiliar. Então o que aconteceu? Convivendo com o apóstolo Pedro, é provável, isso aqui é uma conjectura. Marcos, sabendo que Pedro foi um dos discípulos principais de Jesus, e sabendo que Pedro era um homem indouto e sem letra, analfabeto, Marcos, provavelmente, por ter convivido com Pedro, começou a escrever, então, tudo que Pedro relatava sobre Jesus. E foi aonde nasceu o Evangelho de Marcos. E tem um escritor, o escritor Joséfo diz que tinha um historiador, que era escritor da época, que deixou algumas inscrições, chamado Papias. Esse escritor, o nome dele era Papias. Ele diz que o Evangelho de Marcos é mais apropriadamente chamado de Evangelho de Pedro. Ou seja, Marcos escreveu tudo que Pedro ditou e queria escrever, mas não tinha condições de escrever porque ele era analfabeto. Inclusive a carta de Pedro, segundo a história, não foi ele que escreveu, porque Pedro mesmo vai dizer que ele escreveu a carta dele com a ajuda de um irmão chamado Silvano. Atos 4:13, 4:13 para nós. Atos 4:13. Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. Na outra tradução diz analfabetos e sem letra, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Então Pedro não tinha capacidade intelectual para escrever a sua carta e talvez para escrever o seu evangelho. Então Marcos escreveu um evangelho segundo a convivência que ele teve com o apóstolo Pedro e algumas informações que ele teve também com Paulo e Lucas e outros que trouxeram-lhe algumas informações para que ele escrevesse esta mensagem, este evangelho, que na próxima aula, no próximo culto, nós vamos estar estudando. Vamos terminar com 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. 1 Pedro 5:12 agora. Por Silvano, vosso fiel irmão, com cuidado escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Por Silvano, vosso fiel irmão, com cuidado escrevi. Vejo que Pedro, ele vai usar a pessoa do Silvano aí para dizer que escreveu a carta, e talvez isso venha aparecer com a carta que Paulo escreveu também aos Romanos, que não foi Paulo quem escreveu, foi Tércio quem escreveu a carta. Mas isso aí nós já passamos por lá, eu já expliquei isso para os irmãos, provavelmente
Paulo estivesse preso, talvez estivesse algemado, e talvez Paulo não enxergasse mais para escrever, porque, segundo os historiadores, Paulo ficou cego quando caiu do cavalo. Sei lá o que era, se era cavalo, se era camelo, o que era, que ele caiu do animal, que ele estava montado no caminho de Damasco, né? E ele ficou cego, e segundo os historiadores, aquele problema nas vistas dele foi se agravando depois, né? Porque ele ficou cego, embora Deus curou ele, mas talvez como espinho na carne fosse aquilo lá que a gente não sabe. Então, talvez ele ditasse as cartas para alguém escrever, ou quem sabe algumas delas, como é o caso de Romanos, que Tércio foi quem escreveu. Irmãos, essas são as informações que eu tinha acerca do nosso evangelista. Os irmãos querem dizer amém?